Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos aqui. Amém? Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. Vamos fazer a leitura alternada. Livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Farei a leitura. Bem, essa é a primeira parte que eu quero introduzir, é um pouco mais teológica. E o livro de Gálatas foi dirigido à região de Galácia. E qual era o problema que as pessoas estavam enfrentando? Ou seja, qual era o problema que os cristãos de Galácia estavam enfrentando? Era o problema dos judeus cristãos. Então, tinha os judeus cristãos e os judeus gentios. Gentio seja estrangeiro. O problema que estava acontecendo lá é que os judeus cristãos, que são chamados de judaizantes, eles estavam obrigando aos cristãos estrangeiros a observarem toda a lei mosaica e seguir toda a tradição, os rudimentos, as festas judaicas, para que, de certa maneira, ele também possa ser um cristão como eles. Então, a primeira coisa que eles pediam aos estrangeiros é que façam a circuncisão, para que eles possam ser fiel à velha aliança dada a Abraão. Então, você precisa primeiro fazer a circuncisão, se tornar cristão, judeu, primeiro judeus, depois vai se tornar cristão através da graça. E o Paulo, ele severamente, ele é contra isso. Assim, não, irmãos. Você foi salvo mediante a fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo libertou de toda a obrigação da lei. Será que a lei em si tem problemas? Não. A lei é perfeita, dada por Deus. A lei é santa. A grande questão é que nós, humanos, pecadores, decaídos da glória de Deus, nós somos incapazes de cumprir a lei na sua totalidade. Isso significa que, dos 10 mandamentos, por exemplo, se você falhar em um mandamento, você está sobre a ira de Deus. Você está sobre a maldição de Deus. Então, para o humano, é impossível cumprir todo o preceito da lei. Por isso que Jesus vem, ele sendo perfeito, ele que é capaz de cumprir a lei na sua integridade, ele se faz como sacrifício. E joga toda a ira que devia vir a nós, ele joga toda a ira de Deus para ele. E na cruz, ele morre para resgatar cada um de nós, para que nós possamos ter uma vida em liberdade, uma vida onde você possa ser guiado pelo Espírito. E ele dá essa condição. Mas os judeus cristãos, não, você precisa ainda fazer alguma coisa. A sua meretriz, você precisa participar dessa salvação. Você precisa realmente dizer que você também é um cara, e você está cumprindo algum quesito da lei. Paulo fala, não, você foi salvo pela fé. Se você crê que Jesus fez toda essa obra, substituindo o meu lugar, você então receberá toda essa graça. Você será salvo. O povo de Gálatas, ao ouvir, aí eu já estou fazendo uma narração, ficaram felizes. Eba! Estamos livres. Posso fazer o que quiser. Aí o Paulo fala, calma aí, irmãos. Somos incapazes de cumprir toda essa lei. Jesus fez. Mas agora você precisa ter atenção. Atenção
segundo a liberdade que gostaria de apresentar a você. E são as duas liberdades que estão descritas nesse texto. Uma liberdade que o corpo, a carne deseja, e a outra liberdade que o Espírito Santo dá a cada um de nós. O povo de Gálatas, os estrangeiros, se livraram de uma certa maneira do cumprimento da lei, mas falaram assim, mas agora vocês não podem dar ocasião à carne para que vocês pequem, para que vocês levem uma vida longe de Deus, uma vida em libertinagem. Ao contrário, você precisa fazer valer a pena e você andar no caminho que Jesus, através do Espírito Santo, tem colocado na sua vida. Um pastor, agora ele é convertido, mas na sua adolescência, ele foi na escola e ele é judeu. E uma irmãzinha lá, uma amiga dele, né, chegou para ele assim, se você morrer hoje, você vai para o céu. Eu já compartilhei essa história, mas eu acho muito interessante de novo. Se você morrer hoje, você vai para o céu? E ele falou, caramba, eu sou judeu, conhecedor de Deus. Ele disse que ele não foi capaz de responder essa pergunta. Ele encucado, falou, vou esperar o sábado para ir na sinagoga perguntar para o Rabi. Enfim, chegou Rabi. Fim de semana, Rabi, uma cristã me desafiou, se eu morrer hoje, eu irei para o céu. E eu não pude responder. Rabi, você tem alguma palavra de sabedoria para mim? E o Rabi falou assim, estas coisas de ir para o céu é coisa da gentalha. Pessoal que não é judeu vai tudo para o inferno. Agora todo mundo que é judeu vai direto para o céu. Aí ele falou assim, nós somos as pessoas escolhidas? Sim, você é o povo escolhido de Deus, então pode ficar despreocupado com essa questão de você vai ter eternidade ou não. A partir daquele momento, né, o pastor testemunho diz assim, olha, eu nunca mais botei o pé na sinagoga. Por quê? A salvação está garantida. Ele fez o uso da liberdade que Jesus, não, na verdade ele não era cristão, ele fez o uso da liberdade, da promessa de Abraão, para fazer o que bem entender. E a primeira conclusão assim, meu lugar está garantido lá no céu, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas interessante que aqui no versículo 16 em diante, fala assim, o Paulo fala assim, meu irmão, viva pelo Espírito. Não satisfaçam os seus desejos da carne. Como nós podemos viver neste mundo sem fazer os desejos da carne? E ele fala, né, que a carne é contra o Espírito é contra a carne. E no versículo 18 fala assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O contrário também é verdade. Se você vive uma vida guiado pelos desejos da carne, você ainda está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você está sob a ira de Deus. Você está na mira de Deus. Você está sobre a maldição. E as obras da carne aqui, né, nós podemos ter um número enorme das obras da carne aqui do versículo 19. E os teólogos dizem que, basicamente, são 4 tipos de pecados, 4 tipos de obras, 4 tipos de desejos, 4 tipos de liberdade que os homens estão mais propensos. O primeiro é ligado à questão de impureza sexual. Fala imoralidade sexual, ou seja, sexo fora de casamento, ou até sexo antes de casamento.
impureza, libertinagem, ele fala também de orgias. Então, são inúmeras, né, coisas que a carne deseja em relação à questão sexo. O segundo grupo é ligado a questões religiosas, né? E fala para os Gálatas, pessoal, cuidado com a idolatria também. Cuidado com as questões de feitiçaria, não tenta adivinhar seu futuro. A terceira lista, é a lista talvez mais grande, estão relacionados com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, as pessoas que trabalham junto comigo. E olha só, você não pode dar ocasião para o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. E por último, a questão de domínio próprio, que fala embriaguez, mas também pode ser muitas outras coisas, como jogo de azar, drogas. São 4 grupos, e a Bíblia continua, fala assim, e coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista é sem fim, é enorme. É enorme. E nós podemos agora contextualizar para a nossa realidade, eu aceitei Jesus. Poxa, então agora eu posso fazer o que quiser? Será que o que deu na telha, o que desejou meu coração, será que isso eu devo fazer? Aqui fala não é isso não. Não dá para a gente falar por cada pecado, cada obra aqui, mas vou citar apenas um exemplo. O ódio. A raiva, você não gostar de uma pessoa, é muito comum, é muito frequente em nossas vidas. Acontece constantemente. E eu quero trazer um exemplo de um amigo meu, né, coitado, né, tô queimando o filme dele, não vou falar o nome dele. Ele resolveu trabalhar como professor, professor da escola eclesial, e trabalhando lá, ele é uma pessoa esforçada. Só que ele não foi com a cara do líder daquele departamento. Sim, o líder talvez tivesse algumas falhas, algumas fraquezas, mas ele falou assim, não, como é que um líder pode ter falhas? Como é que um líder pode ter fraqueza? E ele colocava, né, que eu sou melhor que ele. E com o passar do tempo, você vê aquela pessoa definhando. No começo, ele tinha razão, ele pegava algumas coisas da Bíblia e refutava aquela pessoa, deixa aquela pessoa no escanteio. Como é que ele pode agir assim, se a Bíblia está assim? Passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando uma pessoa começa a criticar alguém por 4 anos, ele já perdeu a razão. Ele já não fala coisas da Bíblia, ele não fala coisas que são razoáveis. Depois de 4 anos de você investindo raiva naquela pessoa, desgosto para aquela pessoa, a pessoa começa até a criticar, sabe do quê? Do tênis que o cara usa. Do corte do cabelo, ou seja, saiu do eixo, completamente do eixo. É por isso que Paulo fala assim, cuidado com a liberdade que você dá à sua carne. Você tem todo o direito de gostar e não gostar? Você tem. Mas quando você começa a não gostar de uma pessoa, isso vai levar você não por uma pessoa melhor. Isso não vai fazer de você uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais plena. Mas cada vez que você pensa nessa pessoa e você critica essa pessoa, você se torna muito pior. E você observa as pessoas perdendo a paz interna. Imagina você pensar 24 horas na pessoa que você não gosta.
Mas quando você dá essa ocasião de odiar, ficar com raiva de alguém, você, por mais que o cara está 1000 quilômetros distante, ele está mais perto que você pensa, ele está no teu coração, falando na tua cabeça. Ou seja, você está escravo da liberdade de criticar que nós temos. Nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a Bíblia fala, quanto mais você gastar tempo nessa liberdade, que não é uma liberdade que vem de Deus, uma liberdade que você tem a alegria de criticar, que legal criticar, mas isso te escraviza. Vai chegar um tempo que você não consegue viver sem aquela pessoa que você mais, de uma certa maneira, odeia. A sua vida vive em função dessa pessoa que você odeia. E eu vi essa pessoa por 7 anos falando, essa pessoa. E cada vez caindo na fé. Cada vez mais. Eu também vivi coisas semelhantes. Ou talvez também vivo coisas semelhantes. Mas um exemplo que eu quero trazer a vocês, que também eu estava numa igreja, onde a igreja, de uma certa forma, na minha opinião, na minha ótica, não estava de acordo com a palavra de Deus. Está errado, está errado, está errado. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só querendo encontrar o que está mais errado. Isso elevava a minha santidade. Eu sou o cara certo. Os caras estão errados. A Bíblia falou que os caras estão errados. Eu dei a liberdade da minha carne, usando os melhores argumentos da Bíblia para criticar aquela igreja. 3 anos se passaram. Eu não encontrava paz em nenhum lugar. Até que, pela graça de Deus, é isso que eu quero que os irmãos ouçam. Eu sei que é difícil a gente deixar de pecar. Eu sei que essa lista, talvez essa lista está diretamente ligada à minha pessoa. É muito difícil você não seguir os desejos da carne. Mas, nesta manhã, uma coisa que eu quero colocar é que nós precisamos ouvir a voz do Espírito. E Deus teve muita misericórdia, porque eu, na minha razão, na minha caduquice, eu estava cego, totalmente cego, por um determinado problema. Mas, de repente, Deus me confrontou, de uma maneira muito irônica. Ele falou assim: Davi, e aí? Como é que está essa igreja aí? Está mal, Senhor, está mal. Está tudo errado. E, ironicamente, Deus fala assim: você está certo. Eles estão errados, né? Estão errados. Mas uma coisa quebrou meu coração. Tá bom. Vamos deixar aquele assunto daquela igreja, daquele problema à parte. Como é que está o seu relacionamento comigo? É só isso que eu quero saber. Como é que está a sua intimidade comigo? Eu não sabia onde esconder a cara. Eu não sabia onde esconder. Toda aquela crítica não justificava o amor que eu tenho por Deus. Não justificava. É como se Deus falasse: Davi, você esqueceu o mais importante. O importante é me amar. Porque você gastou tanto tempo
com coisas tão irrelevantes. Ah, mas senhor, uma igreja errada, eu preciso consertar. Não, é irrelevante. A coisa mais relevante é você e eu. Como é que está o nosso relacionamento? Naquela altura estava mal. Eu estava amargurado, minha vida estava seca, não conseguia nem orar. Não conseguia nem abrir a Bíblia direito, só abria a Bíblia para criticar. Estava seco, totalmente seco. Meus irmãos, isso é obra da carne. No começo você faz porque você gosta. Dá energia. Parece que você é alguém. Mas com o passar do tempo você definha. Você fica seco. Você se torna escravo daquela igreja. Mas Deus nos resgatou para que nós possamos ter uma referência. A referência não são as pessoas erradas. A referência não é a situação errada que o Brasil vive. A referência não é a igreja errada. Não é o parceiro errado. Não é a parceira errada. Não é o filho errado. A referência é Jesus. O quanto eu tenho usado a minha liberdade para amar mais a Deus. Mas eu fico lá só cego olhando isso. Só fazendo isso. Talvez eu poderia fazer isso a vida inteira. E eu quando morrer, eu iria para o céu e Deus fala, e aí Davi? O que tu fizeste na terra? Pai, você não imagina, aquela igreja me trouxe tanto problema. Mas tanto problema que eu gastei toda a minha energia para resolver o problema daquela igreja. Mas essa não é a resposta que Deus quer ouvir. O quanto como você tem usado da liberdade que eu lhe dei em Jesus Cristo. O quanto você usou para fazer o bem. O que você fez para você amar mais a Jesus? A minha resposta seria, nada. Não fiz nada. O versículo 21 fala, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você não vai para o céu. Ponto final. Aí fiquei pensando, como assim? Mas eu aceitei Jesus. Como assim? Eu aceitei Jesus, eu faço um monte de besteira, no final Jesus vai me salvar, não é? Essa não é a lógica? Eu fiquei pensando. Nós não somos capazes. Aí eu percebi. Talvez isso possa ajudar os irmãos. Você está tão obcecado pela obra da carne. Você está tão fissurado por uma coisa que você fica tão cego com aquela situação, que eu e você somos capazes de negar a ação do Espírito Santo. Eu sou capaz, ou seja, eu tenho capacidade de não deixar Jesus trabalhar na minha vida. Meu filho, vem para mim. Não, Senhor, isso aqui é mais importante. Esse cara só está enchendo meu saco. Deixa eu resolver esse cara. O cara está me devendo dinheiro. Não, eu vou ter que correr atrás desse cara. Tem que pegar esse caloteiro. Você fica tão consumido daquela pessoa que você deixa fazer o bem. Você deixa de ouvir a constante voz do Espírito Santo. Meu irmão, meu filho, minha filha. Como diz aquele desenho, let it go, deixa.
mais importante sou eu. Deixa. Não fica amargurado com o cara que te traiu. Não fica amargurado com o cara que te deixou. Não fica amargurado com o cara que deu um calote em você. Deixa. A referência da sua vida não é essa pessoa. A referência da nossa vida é Jesus. E quando nós não queremos, rejeitamos Jesus por causa dos nossos problemas, eu fico pensando, sim, nós somos capazes de não ir para o céu mesmo. De falar não para Jesus, não para o Espírito Santo. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero ter raiva de quem eu quero. Eu quero revidar. E a vida inteira viver dessa maneira. Mas graças a Deus, todo aquilo que nasce em Jesus Cristo, dentro de nós tem um Espírito Santo. Tem um Espírito Santo nosso. E esse Espírito Santo, um dia vai falar ao seu coração da mesma maneira que falou ao meu coração. Talvez hoje ele está falando, meu filho, deixa. O mais importante é o relacionamento comigo. Como é que está a intimidade de você com Deus? Me diga. Como é que está? Como é que você descreve o seu relacionamento com Deus? Estamos tão ocupados com as coisas da carne, que nós nem pensamos, nem sabemos. Ou será que existe essa coisa de relacionamento com Deus? Estamos tão distantes. Por isso, não use da sua liberdade para praticar as coisas que não são de Deus. E neste momento eu gosto de trazer o meu busão, né? o meu ônibus, né? Porque o tema de sermão é andamos no busão do Espírito, né? E não da carne. Acho que isso também vai ajudar bastante a clarificar essa questão. Quando você vai na região da Paulista, nossa, na Paulista ali, faz tempo que eu não ando de ônibus, mas pelo menos quando eu andava de ônibus, são várias linhas, né? Várias linhas, né? Cada linha, cada cor representava uma zona sul, zona norte, sabe? E tem vários ônibus ali. E eu moro em Aclimação, você está ali na Paulista, você vai esperar, até que o ônibus laranja da Aclimação, não sei se agora é laranja ou amarelo, você vai ver lá a Aclimação, você vai acionar o seu dedo. E você vai entrar nesse ônibus. E quando você entra nesse ônibus, você está ciente que o destino final desse ônibus será a Aclimação. My home, né? Pelo menos o meu bairro. A mesma coisa acontece se eu, por meu descuido, se eu entrar no celular, chegando um ônibus amarelo, eu pensava que seja Aclimação e entrei. Entrei, paguei o pedágio, ali, vendo assim. Aí, depois de um bom tempo, você percebe, cara, peguei o ônibus errado, né? Porque não está indo na direção da minha casa. O que você faz? Você vai lá, aperta o botão, bem, desce. E se tiver perto da sua casa um caminho que dá para caminhar, você vai a pé. Mas se há tempo de voltar, você vai lá no ponto, o mais próximo que passa aquele ônibus de Aclimação, você pega aquele ônibus e vai para a sua casa. Meus irmãos, na nossa vida passam tantos ônibus. O ônibus da impureza sexual, da libertinagem, o ônibus do ódio, o ônibus dos ciúmes, da ira, do egoísmo, da embriaguez, inveja, o ônibus da droga. São vários ônibus que passam na nossa vida.
E você consegue identificar esse ônibus. Não é para assim, entrei assim, eu não sabia. Não. Você pega aquele ônibus, por exemplo, o ônibus do sexo. Você olha, opa, é aquele ônibus, né? Você entra naquele ônibus. E você sabe onde esse ônibus vai te levar. Você sabe. Muita coisa, eu não sabia, ou entrei e me levou até... Não, você pagou o dinheiro para que aquele ônibus leve você àquele destino chamado sexo. A Bíblia diz, se você nasceu do Espírito Santo, se você nasceu em Jesus Cristo, antigamente você não conseguia falar não. O sexo entrou, já era, meu. Agora eu vou até lá. Entrou o ônibus da raiva? Não, agora eu vou sentir raiva. Entrou, vai ter o final. Antes de Jesus, eu e você éramos incapazes de descer daquele ônibus. E você era escravo daquela situação. Mas, agora, pelo fato do Espírito Santo morar em nós, o Espírito Santo vai incomodar o teu coração. O Espírito Santo fala assim, Davi, o ônibus está indo para o lugar errado. Aqui não é o ônibus que vai levar a sua casa lá no céu. Esse ônibus está te levando para a perdição. Se liga, Davi. Essa manhã eu gostaria que você ouvisse a voz do Espírito Santo. Você se levantar daquele ônibus e apertar o botão. Próxima parada. Bem. Levantar. Abriu a porta. Usar a sua liberdade em Cristo para descer deste ônibus que estava levando você para a perdição. Desceu, você não vai ficar parado lá. Até esperar o outro ônibus da raiva, o outro ônibus do ódio, o outro... Não. Você vai encontrar o ônibus certo. O ônibus que vai levar para a vitória. O ônibus que vai levar para a vontade de Deus. Você vai fazer uso dessa liberdade que você tem. Primeiro, para sair daquele ônibus. Para procurar aquele ônibus chamado Jesus. O ônibus chamado mais perto de Deus. O ônibus chamado morada celestial. E você vai pagar de novo. O que custar, você vai pagar o dinheiro. E tu vai entrar neste ônibus. Amém? Irmãos, versículo 24, para finalizar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós nos concentramos muito na questão da salvação, muito. Me salva, eu sou salvo. Mas poucos, até eu me concentro na crucificação da carne. Na crucificação das paixões, a crucificação do seu desejo. A vida cristã é essa. Você vai ter que fazer não o que você quer. Porque você sabe que o que você quer e o que você faz, longe de Deus, vai levar você à escravidão. O que parece legal,
vai definhando e você vira um boneco andante, sem vida, sem nada, sem propósito nenhum. Quando você só faz o que você quer. Mas fala assim, você precisa crucificar o seu desejo e as suas paixões. O que significa você ter que fazer não o que você quer. Porque quando você seguir o que você quer, tu está arruinado. Você vai pegar o ônibus para um destino que você já sabe. Crucificar a carne é você apertar o botão da campainha, perceber que você está longe de Deus, você apertar o botão e descer daquele ônibus. Meus irmãos, eu não sei qual é o problema que o irmão está vivendo. Eu não sei. Mas eu sei que todos estão com problema. Porque os nossos desejos o levaram a este fim. Mas, irmãos, ouça a voz do Espírito. Crucifique. Aperte o botão. Desça do ônibus. E pegue o ônibus que vai levar você à salvação. Amém? Irmão, feche seus olhos.